Felipe, o cinema argentino é realmente melhor que o brasileiro? E aí eu vou fazer uma pequena introdução. Veja, me parece um fato notório que, por causa de várias dimensões da luta de classes, desde uma perspectiva histórica, a Argentina conseguiu organizar muito melhor o seu campo cultural de maneira mais ampla, desde uma perspectiva nacional e popular. Então, a universalização da escola básica, uma universidade muito mais acessível, sem vestibular, um público leitor muito mais amplo. A Argentina é bem menor populacionalmente que o Brasil, né? E tem um público mais leitor bem maior, por exemplo. Na Argentina, um dos livros mais vendidos, sempre no top 5 ali, são livros da área da ciência política, então é um povo que lê bastante. Uma preocupação com a política nacional para incentivar a leitura, uma política editorial, de preservar os autores. Eu, ano passado, estava em Alagoas, fui dividir uma mesa com um professor da Argentina, que ele falou que na Argentina, com apoio do governo, está sendo publicado todas as obras de Darcy Ribeiro, tá ligado? Então, assim, se brincar, o professor, o estudante argentino médio vai conhecer mais Darcy Ribeiro do que o brasileiro, o mineiro, o carioca e por aí vai. E aí, o argentino é muito cioso do seu cinema, né? Ele elogia muito, defende, tem como um elemento de, olha aqui, ó, o que nós produzimos e tal. E aí isso acaba fortalecendo, me parece, essa percepção, o cinema brasileiro é melhor. Virou, inclusive, eu diria, um senso comum no campo progressista. O cinema argentino é melhor, o cinema argentino é melhor. Mas e aí, o cinema argentino é melhor ou não é melhor que o brasileiro? Eu tento tomar muito cuidado para responder essa pergunta, para não cair na questão da sua pergunta anterior, da questão do chauvinismo, né? Justamente porque eu não quero ser o outro ponto da mola, né? Porque fica esse senso comum de puxando para um lado de que o cinema argentino é muito melhor, o cinema argentino é muito melhor. E não é só no âmbito cinéfilo, não. Assim, o senso comum mesmo puxa para esse lado, de que o cinema argentino é muito melhor, muito incentivado por toda essa perspectiva ideológica que a gente falou, de que vem do estrangeiro para cá e tudo mais, que vai empurrando o nosso cinema para uma marginalidade. Mas eu tento tomar muito cuidado justamente porque a Argentina, no geral, é o nosso principal parceiro econômico no audiovisual. A gente tem uma balança comercial com eles que é favorável, inclusive, com relação ao cinema. Eles são os principais parceiros que importam o nosso cinema, eles exportam muita coisa pra cá também, e são esses filmes que a galera assiste e acham que são melhores que o cinema brasileiro. E aí tem esse fator, né, Jones? Porque essa galera assiste o cinema argentino muito selecionado. É aquele 1, 2, 3 filmes do Darín que chegou aqui no cinema brasileiro, que eles veem e acham maravilhosos, porque tem o Darín, é maravilhoso. Fica quase como automático pra galera, se tem o Darín, virou uma coisa linda, né? Mas ver esses 2, 3 filmes na vida do cinema argentino e ponto, melhor que o cinema brasileiro, né? Aí eu sempre faço esse desafio, tá? Me fale aí 5 filmes argentinos que tu já viu na vida. Cara, pra você me dizer que o cinema argentino é melhor do que o brasileiro, você precisa ter um lastro um pouquinho maior que 5, pelo menos. Pelo menos. E aqui eu não tô nem entrando no juízo de valor se é ou não melhor ainda, porque é só para fazer uma base de comparação, pelo menos, nesse lugar. Porque é isso. O público comum, quando assiste cinema argentino, é um número pequeno, selecionado de filmes argentinos, que são filmes que atingiram um sucesso comercial internamente na Argentina, ou se sentiu que aquele filme tinha a possibilidade de ganhos externos. O Brasil, por exemplo, ele não costuma exportar as suas comédias, ele exporta os seus filmes mais conceituais, mais independentes, são esses filmes que são exportados. As comédias brasileiras, elas atendem um público interno majoritariamente. Então, tem filmes que são feitos para exportar, filmes que são feitos mais para mercado interno e tudo mais. Enfim, na Argentina é a mesma coisa. Tem filmes que eles entendem que o público brasileiro vai gostar mais. No caso, os filmes do Ricardo Darín são esses os filmes que são muito trazidos para o Brasil, por exemplo. E a gente assiste e começa a discutir que esses filmes são melhores ou não. Eu não quero cair nessa questão chauvinista porque, mais uma vez, são nossos principais parceiros econômicos e sim, é um cinema muito bom. É um cinema muito bom. Só que não é melhor que o brasileiro. Ponto. E aí, quando eu digo não é melhor que o cinema brasileiro, eu digo em todas as esferas. É a esfera histórica e a esfera contemporânea. O nosso cinema é muito mais desenvolvido que o cinema argentino. Acontece que, além desse fator que eu disse pra vocês, dessa exportação, que eles exportam determinados filmes, a gente assiste a esse e tudo mais, existe uma questão que é a questão política que o Jones bem desenvolveu na pergunta dele.
politicamente, em termos de políticas públicas, a Argentina está mais avançada do que nós no cinema contemporâneo, ou seja, no século XXI. Eles estão mais avançados em relação a nós em termos de política pública para a construção de um cinema nacional. E isso passa por várias esferas. Passa por cota de telas, passa por cinema nas escolas. Então, na Argentina, há cinema nas escolas, como disciplina. Então, assim, até para cinema brasileiro, hoje quando a gente vai falar de escola, a gente tá falando de um retrocesso absurdo que a gente viu, sobretudo nas ciências humanas e tudo mais. Falar em artes, então, é um absurdo. Então, é pensar que, por exemplo, eu não gosto nem de ser idealista no ponto de acreditar que a gente vai ter cinema nas escolas, sabe? E eu costumo dizer pra galera assim, cara, discutir uma renovação no currículo escolar de artes, onde a gente possa discutir cinema no currículo escolar de arte e não ficar falando da cerâmica babilônica o tempo inteiro. E aqui é força de expressão, sabe? Continue falando da cerâmica babilônica, mas vamos falar de cinema aqui também, de cinema brasileiro. Não podendo fazer essa renovação curricular ainda, você que é aluno, você faz parte de um CA na universidade, você que faz parte de um grêmio estudantil, organize um cineclube para falar sobre cinema brasileiro, você que é diretor de escola, organize um cineclube para falar sobre cinema brasileiro, porque a gente precisa, para poder que o público brasileiro lide com o cinema brasileiro com uma escolha possível, ele precisa primeiro conhecer, para que ele não discuta esses sensos comuns de maneira absurda, que o cinema argentino é melhor e tudo mais, você assistiu 2 filmes na vida sobre o cinema argentino. Então, por que o cinema argentino é melhor? Vamos conhecer o cinema brasileiro para começar a discutir esse tipo de coisa? Você não conhece tanto o cinema argentino para dizer que é melhor? Vamos conhecer o cinema brasileiro agora? Pra gente poder abrir essa discussão de maneira mais séria? Então, assim, políticas públicas, eles estão mais avançados com relação a isso. Não sei como é que vai ser daqui para frente, pelo que foi eleito agora. A gente passou 4 anos por isso, por um governo que cortou quase metade das verbas para o Fundo Setor Audiovisual, o governo Bolsonaro. Não sei como é que vai ser agora, provavelmente muito parecido, não precisa ter muito poder de futurologia nesse sentido, mas muito provavelmente muito parecido nesse sentido será o governo Milei, ou pelo menos de tentativa de cortes, não sei se será igual em termos práticos, mas de tentativa de cortes isso com certeza vai acontecer. Acontece que, de fato, nós temos um país, se por um lado o Brasil não teve isso nesse contexto, nós temos um país que, como você bem disse na sua pergunta, tem um debate cultural mais avançado que o nosso. E, nesse sentido, retroceder esses avanços que o Milei pode ir em direção à cultura pode ser um pouquinho diferente do que a gente sofreu por aqui. Agora, Felipe, uma questão, e aí uma avaliação minha, fica à vontade de dizer se concordo ou não, se tem acúmulo. Quando a Cristina Kirchner era presidente, foi que eles pegaram a TV pública, que é gigantesca, né, que é de grande audiência, que transmite campeonato argentino, sabe, TV de massas, fizeram assim, meu irmão, vamos fazer uma série de filmes sobre história argentina, em 10 filmes. Aí tá indo tudo no YouTube, inclusive. Eu acabei de esquecer o nome da TV pública, mas enfim, já eu lembro e peço pra Maxwell colocar na tela. E, bicho, são 10 filmes muito gostosos de ver sobre história argentina. Assim, muito bons. Eu, particularmente, adorei, assisti todos, assim, tal. Não assisti ainda. E muito bom, vale a pena, assim. E aí, o que me chama a atenção? Me parece que a força política dominante lá no campo progressista das esquerdas, que é o peronismo, tem muito mais preocupação de contar a história da Argentina, de disputar uma hegemonia política usando o cinema. Então, assim, os caras lá são profícios. Eles chegam no governo, não tem esse republicanismo barato, não. É isso, vamos pegar a TV pública, botar dinheiro para rodar e vamos contar toda a história argentina no cinema desde uma perspectiva peronista, né? Aqui no Brasil, acho que o máximo que eu lembro disso foi que no governo Lula, com apoio das estatais, fizeram o filme do Lula, Lula, filho do Brasil. Então, assim, acho que do ponto de vista de força política, de organizações políticas, há também uma compreensão maior da importância da disputa cultural, da disputa da hegemonia e do uso do cinema, inclusive, como uma arma de disputa política que é também, né? Eu costumo até falar que essa questão do cinema nas escolas, ele vai além, né? Além de mostrar o que é o cinema brasileiro, para oferecer o cinema brasileiro como escolha para o público, sobretudo para o jovem e tudo mais, o cinema na escola, ele é importante porque o cinema hoje é a arte que mais se conecta com o jovem. Talvez o cinema e a música. E aí vocês vão falar, eu tenho videogame também, mas o videogame é audiovisual, da mesma forma. Isso que eu quero dizer. E aí, em um mundo que é rodeado por telas, um mundo que é composto por estímulos constantes em imagem, esse jovem não tem acesso a esse tipo de compreensão de mundo, né?
E passa muito por isso, né, Jones? Essa compreensão de que a gente vive nesse mundo em telas, que, estando esse mundo em telas e, portanto, em contato constante com esse jovem, faz esse tipo de compreensão do próprio Estado argentino, de governos, na verdade, peronistas nesse sentido, de atuar, sobretudo no cinema, para construir esse imaginário social, essa identidade nacional a partir dessa história, desse processo histórico pelo qual a Argentina vive. Então, a compreensão de que o cinema é essa arte que se conecta mais diretamente com o público vai nessa direção, sabe? Da gente ter a noção de que a cerâmica babilônica, como eu estava falando, não se conecta mais com esse jovem. E não é dizer que a gente não precise fazer com que esse jovem se conecte com a cerâmica babilônica. A gente precisa que haja projetos para que o jovem tenha acesso a esse tipo de cultura também. Mas ter a compreensão, sobretudo, de que o cinema é essa arte que está aí, está viva no imaginário social. Só que aqui no Brasil, está viva nesse imaginário social, enxurrada de ideologia estrangeira. Então o jovem hoje, ele com seus 15, 16 anos, ele tá lá, ele tá na escola e ele tá discutindo sair da sala para ver o Homem-Aranha, para ver o filme do Capitão América, para ver o filme da Marvel. E veja, quando eu falo isso, eu não tô falando nem para que ele não assista mais isso. Eu não tô discutindo que os filmes da Marvel têm que sair das salas de cinema do Brasil, não é nem isso que eu tô discutindo. Mas que esse jovem possa ter a possibilidade de escolha, porque ele não tem. A falsa noção de que no capitalismo há escolha entre produtos na sala de cinema, no seu parque exibidor, ou em qualquer coisa, na verdade, não é nem só sobre cinema, né? É falsa, porque se forma um mercado monopolizado estrangeiro e em uma escala nacional, um mercado monopolizado na mão do Globo Filmes. Então, sabe, como que a gente vai discutir escolha desse jovem sem que esse jovem tenha a noção do que é imagem? E como essas imagens se relacionam com ele cotidianamente.